Boa tarde! Está no ar mais um Ciência em Casa. É um novo programa sobre ciência promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRN, em parceria com a TV Universitária. Meu nome é Hugo Rocha, eu sou professor do Departamento de Bioquímica da UFRN e eu vou mediar o diálogo científico de hoje. E para conversar conosco, nós temos a participação da professora Lucimara Fassarella Agnes Lima, que é doutora em Ciências Biológicas, professora titular da UFRN e atual coordenadora do programa de doutorado em Biotecnologia, o RenorBio. Boa tarde, professora Lucimara. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui Bom, com vocês. e também nós teremos como nosso segundo convidado o professor Marcelo Augusto Costa Fernandes, que é doutor em Engenharia Elétrica, professor do Departamento de Engenharia e Automação de Computação da UFRN e atualmente é professor visitante na John A. Paulson School of Engineering and Applied Science da Universidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos. Bom, boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Lucimara. E boa tarde a todos. Bom, gente, como nós estamos numa live, né, nós podemos ter alguns barulhos diferentes, mas não se preocupe com isso. E eu vou passar logo a palavra para a professora Lucimara, que vai nos explicar um pouco sobre biotecnologias aplicadas ao enfrentamento da Covid. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro, queria agradecer à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e à TVU por essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides com vocês para ilustrar um pouco essa minha fala, tá? Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Bom, então, eu sou coordenadora do programa RenorBio, que é a Rede Nordeste de Biotecnologia, é um programa de pós-graduação no nível de doutorado, que agrega, né, todas as instituições de ensino e pesquisa praticamente do Nordeste. Então, vamos começar primeiro esclarecendo para o nosso público, né, o que seria a biotecnologia. Então, a biotecnologia é uma área multidisciplinar que agrega conhecimentos, né, da biologia, da química e da engenharia. Tá? Então, a gente considera, né, como biotecnologia o uso de micro-organismos ou qualquer parte de organismos para gerar produtos ou serviços. Então, quando a gente fala do diagnóstico da COVID, que é baseado no método de PCR, a gente está usando sequências de DNA do vírus como um alvo para diagnóstico. Então, isso é uma forma de biotecnologia. Então, a biotecnologia é uma ciência antiga, embora tenha começado de forma empírica. Eu acho que todo mundo deve saber, né, que a fermentação do pão, a fermentação de bebidas é feita por leveduras, que são micro-organismos. Então, isso a gente já faz há mais de 1000 anos, né, a fermentação, que é um dos processos biotecnológicos mais antigos. E hoje a biotecnologia é uma área estratégica no mundo. Então, ela vem sendo desenvolvida em vários países como prioridade, inclusive. Tá? Então, hoje a gente atua em várias áreas: saúde, agropecuária, meio ambiente, indústria. Né? Então, existem processos biotecnológicos em diferentes áreas, né, de atuação e de conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde, que é o motivo de estarmos aqui. Tá? Então, o nosso programa ele foi criado em 2006, ele agrega todas as instituições do Nordeste, e a gente tem uma rede, então, um programa de doutorado consolidado, que agrega cerca de 200 pesquisadores, né, e quase 600 alunos. Então, é o maior programa de biotecnologia do país. Com a vinda da pandemia, a CAPES lançou recentemente um edital voltado a financiar propostas que pudessem, né, levar ao desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento da doença. Então, nesse edital, nós conseguimos recrutar 32 pesquisadores e dezenas de alunos, né, e pós-doutorandos que estarão envolvidos nessa proposta. Então, nessa proposta, são 4 instituições, né, envolvidas, coordenadas aqui pela UFRN.
Então, dentro desse projeto, nós temos como linhas de ação o estudo das ômicas, que eu vou falar um pouco mais em detalhes para vocês daqui a pouco, sobre patógenos, hospedeiros e do ambiente, o desenvolvimento de testes diagnóstico e o teste de novas drogas para tratamento. Tá, em momentos anteriores aqui no Ciência em Casa, a gente já falou, já vem falando, né, da importância de novos métodos de diagnóstico e do tratamento, né, da doença que ainda não temos um tratamento consolidado. Mas hoje eu vou centrar um pouco melhor na parte das ômicas, porque eu acho que é o tema que ainda não foi discutido e que a gente então tem condições de apresentar. Então, quais seriam as perguntas, né, que a gente está tentando responder nessa força-tarefa? Né? Quais as variantes virais que estão em circulação? Né? Qual a taxa de evolução desse vírus? Quer dizer, o que a gente espera do futuro? Né? Qual seria a probabilidade de novas cepas estarem surgindo e em que tempo elas estarem surgindo? Né? Os fatores que afetam essa taxa de evolução viral, os motivos, as razões da suscetibilidade de algumas pessoas, né, a uma severidade maior da doença, causas da reinfecção, porque já existem relatos, né, de pessoas que tiveram Covid e pegaram a Covid novamente. Então, isso é porque nós temos mais de uma cepa em circulação, ou será que existe uma falta, né, de uma resposta imune de memória? Né? Então, a gente tem que estudar esses mecanismos. Se ocorre interação com outros patógenos, se há uma distribuição, né, de tempo e de permanência desses vírus no ambiente e como melhorar e agilizar o tratamento e o diagnóstico. Então, o DNA, né, por que a gente estuda genomas? O DNA é a molécula da vida. Então, essa molécula, ela contém a informação de tudo que a célula deve fazer. Né? Então, o que somos, o que fazemos, está nesse manual de instruções celular, que é a molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela tem uma estrutura, que a gente chama de dupla fita, onde a gente tem aqui a sequência de nucleotídeos, e nessa sequência está o código, né, da vida. Como é que isso funciona? Eu trouxe para vocês uma analogia para a gente entender como é que ocorre o fluxo dessa informação genética. Né? Então, a gente tem aqui duas palavras, né, que a gente usa os mesmos símbolos, é o alfabeto, e que significam a mesma coisa, só que aqui eu estou em casa em português e aqui a palavra casa em inglês. Então, veja que nós usamos aqui os mesmos símbolos, as mesmas letras. Mas eu também poderia representar esse conceito através de uma outra linguagem, que é uma linguagem, que nesse exemplo, uma linguagem gráfica. Então, esse desenho também representa, né, o que a gente tem aqui. Então, existe uma linguagem química na célula, que é o que a gente chama de fluxo da informação genética. Então, nesse fluxo, a gente vai ter uma linguagem escrita em ácido nucleico, que é o DNA aqui, que vai ser transcrita numa linguagem ainda em ácido nucleico, mas que vai gerar os RNAs. E esses RNAs vão ser traduzidos numa sequência de peptídeos, que é uma outra linguagem química, e a gente chama isso de tradução. Então, a sequência do DNA, ela orienta a síntese de RNAs, que por sua vez vai ser usado para a síntese de peptídeos. Então, aqui a gente tem uma passagem de uma linguagem de ácido nucleico para uma linguagem que vai ser para a síntese de proteínas. Tá? Esse processo, então, ocorre um processo de decodificação dessa informação, e a cada trinca aqui de nucleotídeos, a gente tem a definição de um aminoácido. Então, dessa forma, a gente entende o código da vida. Cada trinca de nucleotídeos define um aminoácido numa cadeia peptídica. Então, veja o que acontece, né, se a gente troca, né, essa informação. Então, veja, aqui eu tenho, né, uma linguagem alfabética, casa, que representa uma outra linguagem aqui numa linguagem gráfica. Se eu troquei uma letra aqui, né, eu tenho um casa com Z, eu ainda tenho o som, mas eu tenho uma coisa meio diferente. Você percebe que tem uma diferença, né? Mas ainda assim pode ser uma casa, né? Mas veja se ocorre uma outra troca, né? A gente vai ter agora uma outra coisa, quer dizer, mudou a informação. E isso acontece durante o processo evolutivo. A informação genética que está no DNA, ela pode sofrer mudanças ao longo do tempo.
Isso faz com que essa ordem de nucleotídeos ela possa ser alterada. E se ela é alterada, eu posso também ter alterações nas proteínas. Se eu tenho alterações nas proteínas, eu posso ter alterações de fenótipo, né, que é o que a gente quer estudar. Então, quando a gente tem a formação de um novo organismo, a gente tem uma herança genética vinda dos gametas, né? Aqui no exemplo, o espermatozoide e o óvulo. Na espécie humana, a gente tem 23 moléculas de DNA em cada gameta. Na formação do zigoto, a gente vai ter 46, e cada conjunto cromossômico desse tem cerca de 30 mil genes. Então, esses 30 mil genes estão distribuídos nessas moléculas de DNA, e a gente vai receber, então, um conjunto do pai, um conjunto da mãe, e essas informações, elas podem ser iguais ou elas podem ser diferentes. Aqui, no caso, meu gene 2, ó, a gente tem uma diferença que pode ser uma diferença de um nucleotídeo. Então, essas diferenças se acumulam, e isso pode levar, ao longo do tempo, a fenótipos diferentes. Então, as ciências ômicas, elas estudam justamente essa informação genética em larga escala. Então, quando a gente estuda todo o DNA de um organismo, a gente está fazendo genômica. Quando a gente estuda os RNAs que aquela célula produz, a gente está fazendo transcriptômica. E quando a gente estuda o conjunto de proteínas que a gente tem numa célula ou no organismo, a gente tem a proteômica. Então, nesse projeto que a gente está começando, nós vamos estar trabalhando com a genômica e a transcriptômica de pacientes e do patógeno viral, né, do Covid-19. Além disso, existe uma outra metodologia ômica que permite analisar conjuntos de organismos. Então, aqui a gente pode tanto extrair DNA, né, de uma amostra ambiental, né, o solo, água, ou de amostras de tecido. Né? Então, no nosso corpo, existem mais células bacterianas do que células humanas. Então, a gente tem um microbioma que convive, né, nas mucosas, na pele, enfim. Então, a gente também tem uma influência dessa microbiota que é natural no organismo. Então, com relação à COVID, o que a gente já sabe? Que existe uma proteína que é expressa em algumas membranas, como de células pulmonares, rins, etc., que interage com uma proteína viral. Ou seja, será que variações nessa proteína facilitariam ou impediriam essa, né, a adesão do vírus à célula? Tem uma vez internalizado esse vírus, o RNA viral é liberado, e esse RNA viral agora ele vai ser copiado e vai ser usado para gerar novas partículas virais. Então, se a gente entende essas variações no genoma, eu estou ilustrando aqui apenas uma proteína, existem centenas de proteínas que podem participar desse processo, a gente consegue entender melhor como funciona a doença. Então, aqui eu trouxe para vocês só um exemplo aqui do banco de dados. Esse banco de dados NCBI é um banco de dados internacional. Aqui vocês têm uma série de informações. Tudo que é sequenciado no mundo é registrado nesse banco de dados. Os dados do genoma humano, toda a literatura de Covid-19. Então, veja que a gente já tem mais de 15 mil artigos publicados sobre essa doença e sobre esse vírus, e ainda assim falta muita coisa a ser descoberta e ser entendida. Então, esse é como a ciência é feita, cada laboratório contribui com uma parte do conhecimento, e a somatória de todos esses trabalhos vai gerar o que a gente tem de entendimento sobre a doença. Então, olhando esse banco de dados, aqui eu trago para vocês algumas variações, né, que são encontradas nessa proteína em populações humanas, tá? Que a gente não sabe o efeito dessas variações ainda. Então, veja que a gente tem várias, né, diferenças em relação ao genoma padrão da espécie humana, cujas consequências fenotípicas a gente ainda não sabe. E por que fazer genômica aqui? Porque a gente não sabe quase nada do que é a população brasileira. Então, se vocês, aqui nesse exemplo, vejam que aqui são dados da frequência desse alelo em diferentes populações. Aqui tem coreano, vai ter europeu, vai ter do Vietnã, mas vocês vejam que não tem da brasileira. E a população brasileira é a população, uma das mais miscigenadas do mundo. Então, a gente tem contribuições importantes, né, do negro, do índio e do europeu, e a gente fazendo com que a gente tenha uma genética
que é bem miscigenada. Então, a gente precisa entender essa genética brasileira para saber como a gente pode responder não só à infecção em si, mas também aos tratamentos que, porventura, venham a existir. Tá? Então, o que a gente está querendo nesse projeto é entender as variações do hospedeiro, as variações que ocorrem nos vírus e essa variação, né, da microbiota que ocorre também nos hospedeiros. Existe interação dessa microbiota? Isso melhora ou não o prognóstico dessa doença? Existe correlação entre esses patógenos? Né? Existe correlação entre as variações ocorridas no hospedeiro com a maior suscetibilidade ou não à doença? Então, dos interesses desse projeto é entender a interação entre esses 3 níveis. De que forma? Nós vamos sequenciar DNA tanto do hospedeiro, tanto dos vírus que estão ocorrendo aqui na população, e também o microbioma nesse conjunto. Então, ou seja, nas mesmas amostras de pacientes, nós vamos analisar o perfil do hospedeiro, o perfil da microbiota e o perfil viral, para tentar entender como diferentes, né, contribuições podem melhorar esse prognóstico, dar informações do prognóstico da doença, como também alvos terapêuticos para que a gente tenha, então, tratamentos mais direcionados e mais eficazes. Tá? Então, era isso que eu tinha aqui para falar, acho que estou no meu tempo, antes que o Hugo... Opa, peraí só um instantinho que eu não estou achando aqui o botão. Pronto. Hugo, a gente não está te ouvindo. Ok, gente. Muito obrigado, senhora. Então, estava só testando vocês. Bom, gente, para você que acabou de chegar agora, se conectou, se ligou a televisão, este é o programa Ciência em Casa, né? É uma série de diálogos com o professor de UFRN para divulgar pesquisas científicas, esclarecer algumas coisas sobre a pandemia de Covid, né? Se você tiver alguma pergunta,